Muito boa noite, Denis. Muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor AgroMais. Vamos começar a conversa com um balançozinho desse ano de 2020. A gente lembra aqui que lá por março, eu me lembro, véspera de início de safra de cana aqui no Centro-Sul, foi aquele pavor, né, com o início do coronavírus, assustou todo mundo, queda dramática dos preços do petróleo, o etanol foi junto e o setor sucroalcooleiro já pensando em pedir socorro ao governo federal, pelo que eu me lembro. E de repente as coisas mudaram de rumo e aparentemente o ano termina razoavelmente bem, pelo menos dentro da expectativa. É isso mesmo, Denis? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos que nos acompanham. Você falou sobre o balanço dessa safra, né? O que não faltou foi balanço, né? Como você disse aí, nós tivemos bastante turbulência. Havia uma expectativa pré-Covid aí de uma safra positiva já, de um volume razoavelmente bom, de uma safra bastante alcooleira, se imaginava mais no começo, mas com a entrada da pandemia aí chegando muito forte aqui no país, isso gerou um caos inicial mesmo, como você muito bem colocou. O mercado de etanol retraiu fortemente, as usinas têm uma inteligência, uma força estratégica, né, de migrar para açúcar, e foi o que foi feito, mas mesmo no açúcar tinha muita dúvida, né? E depois de um certo tempo, o mercado se acomodando, a questão de lockdown sendo um pouco mais aberta, o agro usou muito a frase, né, o agro não para, e não foi diferente no setor canavieiro, né? Os produtores de cana seguiram firme produzindo na linha de frente, como sempre, né? E a safra trouxe algumas perspectivas que a gente não esperava, né? Uma primeira de um clima muito adverso, muito seco, que acabou trazendo uma quebra de safra, não em relação ao ano passado, mas principalmente quando a gente fala em volume de cana, em relação às expectativas iniciais, mas que foi bastante compensado pela qualidade, né? A concentração de açúcar na cana foi bastante alta esse ano, saindo da curva média, e se você fizesse uma recomposição por esse número do ATR, a gente teria aí quase que 30 milhões a mais de toneladas de cana se eu trouxesse isso para volume, né? Acabou com isso tendo uma recuperação via açúcar, né? Acho que o câmbio tornou o Brasil muito barato e vendeu muito, né? O mercado de açúcar bateu recordes aí, o Brasil deu show no mercado de açúcar, como já fazia, mas esse ano principalmente. A safra andou muito rápido pela seca, né? A gente teve poucos episódios de parada por chuva, e nós estamos tendo um preço razoavelmente melhor do que se imaginava na frente. Obviamente que os custos foram muito impactados do lado do câmbio também, os insumos, né, muita coisa importada. Então, em termos qualitativos, foi uma safra que acaba sendo boa perto das perspectivas que tínhamos ali em março. Em termos de remuneração, ela acaba tendo alguma vantagem em relação à anterior, mas ainda muito prejudicado pelos custos, que acabam sempre crescendo muito mais rápido do que os preços, né? Agora, Denis, a safra nova aqui já não começou muito bem, né? Tivemos aí um período muito longo de falta de chuva, isso acabou afetando várias culturas, não foi diferente no caso da cana aqui no Centro-Sul. O que significa, em termos de impacto, isso para a safra nova que vai ser colhida no ano que vem? Eu acho que nós temos dois cenários aí para estar analisando conjuntamente, né? A safra, o plantio da safra passada e os primeiros cortes ali no começo da safra, eles foram muito afetados pela seca. Então é uma cana que a gente costuma usar a expressão, né? Ela não saiu do chão até agora, né? Ela está muito atrasada. Nós estamos com um dezembro muito bom de chuvas, de clima, e a perspectiva de janeiro e fevereiro, ao que tudo indica, parece ser razoável também. Pode trazer uma recuperação, mas uma coisa é certa, um atraso de início de safra é bem provável, que a safra recue um pouco mais no seu início do que nos últimos anos. Se isso não acontecer, se a safra tiver que começar um pouco mais cedo, a tendência é de uma safra bem menor, porque aí você não teve tempo de recuperar o crescimento necessário de uma safra que andou muito rápido, né? Se isso acontecer de uma postergação, a gente pode ter um volume razoavelmente melhor, vai depender, obviamente, de uma questão de clima. Uma coisa que não deve se repetir, infelizmente, é essa concentração de ATR que nós tivemos esse ano, muito baseado por essa seca. O ATR tende a voltar para um número mais razoável aqui, mais baixo um pouco, e com isso a gente vê uma safra de área de corte menor no ano que vem. A gente tem tido uma redução, às vezes, de área, principalmente numa renovação que hoje o grão de soja tem trazido no canavial. O pessoal tem visto uma remuneração bastante atrativa, principalmente os produtores rurais,
e às vezes estão deixando para reformar, atrasando um pouco mais um ano, e isso é uma coisa que vem crescendo do centro-oeste para cá, mas já está chegando em São Paulo. Então a gente vê uma área talvez um pouco menor, um plantio atrasado que não deve ser tão produtivo quanto se esperava, e um volume de ATR menor. Então, assim, no cômputo geral, em volume, deve ser uma safra menor do que essa que nós passamos agora. Quando você fala em atraso, a gente tem visto uma antecipação ultimamente na colheita de cana para março, eventualmente até fevereiro. Você está falando que em abril, mais para frente, é isso? Nós estamos acreditando que para abril, de meio de abril para frente, porque se você olhar hoje mesmo para o plantio que deve estar se abrindo agora, aí, iniciando, a dificuldade de muda vai ser muito grande, a cana está muito pequena ainda, a tendência de você gastar muita muda ou de postergar esse plantio, aí você leva todas essas operações um pouco mais para frente. Então, a tendência para se buscar uma produtividade mais adequada é que essa safra seja um pouquinho mais tardia de início aí do que as anteriores. Denis, como é que vocês aí na Orplano estão vendo o cenário em termos de mercado para 2021? Falando aqui em açúcar e etanol também. Como é que é o cenário que vocês enxergam aqui para esse ano novo? A gente enxerga que o mercado de açúcar deve continuar bastante forte ainda. Depende, né? A gente tem visto que a beterraba, por exemplo, na Europa, sofreu muito nesse ano e não deve se recuperar tão rapidamente. Vinha numa crescente em índices de produtividade, né? Nós falamos de açúcar por hectare, a beterraba produzia em torno de 15 quilos de açúcar por hectare, né? O ATR por hectare, e enquanto a cana estava dando seus 11, 10, 12 aí nessa faixa, mas essas safras estão fechando em torno de 9, 9,5, 10 na França, principalmente por uma questão de um vírus que atingiu eles proibiram uma substância de controle de pulgões e esse pulgão se espalhou pela cultura e está trazendo um prejuízo muito grande. Então a Europa deve ser um fator importante aí. A Índia, a gente sabe que depende muito do subsídio, de como isso vai ficar e clima. Até agora o cenário mostra um cenário não tão positivo, então acredito que tem se falado um pouco de começar a reconstruir estoques de açúcar, mas eu acho que nesse ano ainda vai ser bom. Sobre etanol, o impacto aí nós vamos sentir ainda bastante na questão Covid, nós estamos vendo isso, né? E uma coisa que afeta muito, nos afeta muito, né, que a gente tem que ficar sempre de olho, vai ser nessa relação China, Estados Unidos, câmbio, né, que nós vamos ter que estar sempre acompanhando, porque isso impacta diretamente nos nossos custos e preço de venda, principalmente. Né? Mas a gente tem visto, tem uma expectativa de um preço de ATR que pode ser melhor do que esse ano, no preço da cana, e temos uma preocupação de custo, né? No estado de São Paulo, estamos aqui discutindo fortemente aí, dentro da esfera política, o impacto que pode ter na questão tributária, de CM principalmente, que tem sido um veneno na veia do produtor rural aqui, que pode causar um estrago gigantesco no agronegócio paulista, na cana principalmente, bastante na cana também. E, então, em termos de preço, a gente vê um cenário que pode ser melhor, mas em termos de rentabilidade vai depender muito dessas questões de custo que nós estamos vendo. Tendência do mix aí de produção para a próxima safra vai continuar mais açucareiro, né? Tendência que sim, a tendência é que sim. Eu acho que isso não se reverte num curto prazo já. Você citou a questão aqui tributária aqui no estado de São Paulo, a questão do ICMS. De que forma isso pode impactar aqui o setor sucroalcooleiro? Onde é que pega mais forte isso aí? O setor pega no diesel, principalmente, né? É um aumento substancial. E depois na própria tributação do etanol, né? A gente acaba tendo um prejuízo quase que duplo aí quando você olha para o produtor, para as usinas em geral no setor. A gente acha que falta aí talvez um maior diálogo, uma maior sensibilidade para entender isso, mas é na cadeia como um todo. Nós estamos juntos em todas as cadeias agropecuárias aí, agronegócio como um todo, para tentar mostrar, sensibilizar, porque muitas indústrias podem sair do estado de São Paulo, é verdade, mas o agricultor ele não vai sair, ele vai estar aqui e como eu vi ontem, um pronunciamento muito importante de um líder do setor, nós vamos estar causando um empobrecimento do agricultor no estado de São Paulo se isso continuar dessa forma. Sem dúvida nenhuma, acredito nisso, é verdade. Bom, muito bem, então o recado de Denis Arroyo, CEO, diretor executivo da Orplana, Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Denis, olha, foi um prazer conversar com você, muito obrigado pela entrevista, se a gente não se vê mais, um bom 2021 para você e para todos os associados da Orplana. Muito obrigado, hein? Para nós todos, um forte abraço aí.
Obrigado, eu que agradeço.